Ok, então o que a gente chama de reta transversal a duas retas dadas? Tá? Então supõe que eu tenho R e S duas retas dadas. Né? Não precisa ser paralelas, não precisa ser concorrentes, não estou falando nada das duas. Apenas duas retas distintas, né? Pelo menos. Então se eu tenho duas retas, a gente diz que uma reta é transversal a essas duas retas se essa reta T intercepta as duas retas R e S em pontos distintos. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui a reta R, a reta S, R e S, por exemplo, eu tenho aqui a reta T. Então, essa reta T está interceptando R e S no mesmo ponto, né? Não em pontos distintos. Então, nesse caso aqui, a reta T não é transversal. Tá? Então, aqui não é. Então, T não é transversal. Tá? Agora, se eu tenho aqui, sei lá, a reta S e a reta R. Tá vendo que não precisam ser paralelas. E aqui a reta T, então essa intersecção com a reta S e essa intersecção com a reta R. São pontos distintos. Então, nesse caso aqui, T é transversal. Tá? Então, ela é transversal às retas R e S. Beleza? Muito bem. Bom, agora a gente tem uma outra definição que diz o seguinte, ó. Suponha então que eu tenho aí, eu vou considerar a seguinte figura. Então, eu tenho aqui as duas retas R e S, né, duas retas quaisquer, né, e eu tenho aqui a reta transversal, T. Tá? Não necessariamente paralelas, né? Poderia ser um desenho dessa forma. Tá? Então, tenho aqui os dois pontos de intersecção, tá bom? E aí a gente tem alguns ângulos formando aqui, não é? Então vamos lá. Então temos o ângulo, esse aqui eu vou chamar de 1. O ângulo 2 eu vou chamar esse aqui de 2. O 3 eu vou chamar esse aqui, 3. Esse aqui é 4. Esse aqui é 5. E esse aqui é 6. Esse aqui é 7. E esse aqui é 8. Bom, então, pessoal, como que a gente dá alguns nomes aqui? Por exemplo, quando eu tenho então uma reta transversal a outras duas retas, os ângulos 1 e 2, tá? Os ângulos então 1 e 2, tá vendo? A gente fala que eles são alternos internos, tá? Alternos internos. Por quê? Porque eles são aqui, tá do lado de dentro, né, entre as duas retas R e S, e são alternos porque um tá pro lado de cá e o outro tá pro lado de lá, né? E são alternos porque um tá embaixo e o outro tá em cima, tá? Então é esse aqui com esse aqui, tá? Alternos internos. A mesma coisa vale com esse parzinho aqui, ó, 4 e o 5, porque também são alternos internos. Então um tá do outro lado, o outro tá embaixo, do outro lado também, tá? Então, tanto vale para o 1 e 2 quanto 4 e 5. Também são alternos internos. Esses são os nomes que a gente dá, tá? Depois, tem alguns outros pares, que, por exemplo, é o par 1 e 3. Tá vendo? 1 e 3. Então, tá vendo que eles estão, assim, mais ou menos na mesma posição. Só que um com relação à reta R e outro com relação à reta S. Tá? Então, aí, nesse caso, a gente fala que são correspondentes. Tá? Então, o ângulo 1 e 3 são correspondentes. E aí a gente tem diversos pares, né? O 5 e o 6, por exemplo. Também são correspondentes. O que mais agora? Só fazer a mesma associação, né? Os 8 e o 2. E o 7 e o 4 também são correspondentes. Tá joia?
Então, quando a gente diz correspondentes, é porque eles têm essa, né, estão mais ou menos na mesma posição, só que um é com relação a uma reta, outro com relação a outra reta, né? Então, correspondentes. E alternos e internos. Então, é quando eu inverto aqui, ó, este com este e este com este.